Aí a gente traz a Andressa Leal, que é médica pediatra, que vem super consciente, né, nesse dia 17 de novembro, nesse dia mundial aí da prematuridade, e que vem com uma camisa maravilhosa. Eu queria até que os meninos focassem nessa camiseta, já já nós vamos mostrar. Eu queria que o neném focasse, que é separação zero. Eu acho que isso é muito importante, é valioso, tá aí, ó, separação zero nesse dia. E não poderia ser diferente, a gente está com uma profissional nessa área da pediatria para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, que é tão necessário também para os pais, porque já é uma dor muito grande. Você tem uma espera de amor, você passa 9 meses, você quer passar 9 meses esperando esse filho. E aí, de repente, bem menos, ele chega. E aí você quer ver, você quer ter aquele amor perto de você e, de repente, você não pode estar ali com aquele bebê. Você tem que ir para sua casa e ele tem que ficar ali. E isso é algo que é mais doloroso ainda para essa mãe, né? E mais do que isso, é importante a gente falar que esse momento é um momento de alerta. Acho que hoje sim é um dia realmente da gente chamar atenção, mas da gente também comemorar esse dia com informação, né, doutora? Sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E realmente eu vim vestindo a camisa, sim, né? Como a mãe da Maria Helena, da história que a gente viu aí no vídeo, mostrou, né? Que é uma bandeira que a gente levanta. E nós, médicos que participamos do cuidado neonatal com esses bebês prematuros, né? É o que a gente faz todo dia, né? Vestir a camisa e tentar devolver a esse bebê o vínculo, né, estabelecer esse vínculo da mãe e do pai com o bebê o mais precoce possível, porque a gente tem estudos que mostram que esse contato pele a pele imediato, ele traz todos os benefícios, né? Então, assim, um bebê que nasce prematuro, ele não completou seu desenvolvimento intraútero, né? Então, a gravidez considerada a termo, de tempo, é uma gravidez de 38 a 40 semanas. Quando esse bebê nasce antes disso, ele vem imaturo não só do ponto de vista respiratório, que é uma das grandes preocupações, mas também do ponto de vista imunológico, do ponto de vista do funcionamento do sistema intestinal, do ponto de vista do neurológico, que aí a gente tem um risco muito grande de ter sequelas neurológicas, né? Então, assim, o contato pele a pele precoce, ele facilita desde o controle térmico, o controle da temperatura corporal, a sincronia dos batimentos cardíacos do bebê com o da mãe, o afeto, né, o vínculo, facilita a manutenção da mãe em relação à amamentação, né, e do pai. Então, é essa nossa preocupação, né, a questão do zero separação, sim, né? Zero separação. Tentar restabelecer o mais rápido possível muito essa bom. Questão. Doutora, mas é muito importante a gente falar desse conceito, né, da prematuridade, e muito importante a gente falar quais são as causas para que essa criança nasça dessa forma, né, prematura. Para que as pessoas possam entender, para que aquela mãe que está assistindo o nosso programa tenha consciência do que acontece para que chegue a essa criança prematura. Sim. Então, falar de prevenção e falar de causas, a gente não tem como deixar de falar da gestação, né? Então, a gente vai mexer com o pré-natal. Então, o pré-natal de qualidade é o que a gente vai ter como ferramenta para prevenir as complicações e que podem levar a um parto prematuro. Além disso, existem algumas situações nas quais a própria gestante, ela tem características inerentes ao sistema reprodutor, como as malformações uterinas, que podem facilitar a própria fertilização in vitro, manipulações, cirurgias anteriores em colo de útero, também são fatores. Mas a gente tem as doenças maternas da gravidez, como pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, a pressão alta, a diabetes, tem a questão das infecções, que são carros-chefes, né, que levam a questão da miniorrex prematura, que é o rompimento da bolsa antes do trabalho de parto.
e podendo levar ao trabalho de parto prematuro, a gente tem isso como os fatores mais frequentes, né? Então, são doenças preveníveis, né? Então, através de um pré-natal bem feito, de um rastreamento adequado, muitos partos prematuros poderiam ser evitados. Então, a gente tem que lutar pela realização de pré-natais de alta qualidade. E o Ministério da Saúde tem um controle disso, que ele classifica como um pré-natal bem feito. Aquele que tem um número de consultas adequadas, mais de 6 consultas ou até 6. Acesso a exames, né? Tanto de imagem como os exames laboratoriais que tem que ser feito em cada trimestre da gravidez. Então, a gente passa por isso. Ok. Doutora, quais são os graus, não sei se a palavra certa seria essa, dessa prematuridade, né? Porque crianças que nascem com 8 meses, com 7 meses, eu queria que a gente pudesse informar, até mesmo para entender melhor os tipos de problemas que essa criança pode ter, dependendo do tempo que ela nascer. Sim, a gente classifica os prematuros em prematuros extremos, que são aqueles bebês que nascem antes de 28 semanas, né? Então, você considerar que a gravidez a termo é 38 a 40 semanas, ou 28 semanas, ele nasceria aí 10 a 12 semanas antes, que corresponde mais ou menos 3 meses, né? Então, os prematuros extremos, eles geralmente são bebês com menos de 1 quilo também, né? Porque aí o peso está bem relacionado à idade gestacional, na maioria das vezes. E a gente tem os prematuros tardios, que já são aqueles que são mais de 32 a 36 semanas. E entre eles tem o meio termo, que a gente chama de prematuro intermediário, moderado. E aí, realmente, as complicações, elas são maiores no subgrupo dos recém-nascidos pré-termos extremos e extremos baixo peso. Então, o fator peso, ele também é determinante de muitos agravos. Porque a gente sabe que quando o bebê nasce, ele ainda perde peso. Na primeira semana de vida, o prematuro ele pode perder até 20% do peso. Então, ele já nasce com deficiências nutricionais e a gente tem que tentar mimetizar isso, tentar devolver de forma semelhante ao útero, né? Mas aí a gente esbarra em vários empecilhos e complicações. Então, assim, quando o bebê, 1 semana, 1 dia, 2 semanas, tudo isso é importante quando você leva em consideração os agravos da prematuridade. Doutora, como pediatra, o que vocês puderam observar quando entra uma campanha como essa, do Dia Mundial da Prematuridade, que vem com essa separação zero? O que vocês puderam identificar, o que vocês puderam perceber ao ponto de chegar numa campanha tão importante como essa? Sim, a gente tem a prematuridade como um problema de saúde pública, né? Então, assim, é mais uma tentativa de sensibilizar, de buscar alternativas, de valorizar essa problemática, né? E a gente sabe que mais ou menos 11% dos partos do Brasil são prematuros, o que dá um valor aí de mais ou menos 300 mil partos no ano. O Brasil ele está ocupando o 10º lugar no ranking mundial, então é um país com alta prevalência de prematuros e a gente tem que tentar diminuir esses números, né? Por conta de que os pré-natais e a nossa prevenção tem que melhorar, né? Por quê? Porque gera muitos problemas, gera muitas sequelas, gera muitos gastos. Então, são bebês, como você falou, que nascem e eles não vão para casa. São bebês que precisam ficar em incubadora, são bebês que precisam de uma alimentação, muitas vezes não pela via digestiva natural, mas pela via parenteral, que é na veia. Então, tudo isso vai gerando muito mais despesa e não é o ideal, né? Para o sistema de saúde, nem para as famílias, nem para ninguém. Então, a gente levanta essa bandeira justamente por isso, para tentar colocar o Brasil, colocar o Nordeste, o Piauí, num patamar de menos partos prematuros. Muito bom. Vamos falar dos perigos dessa prematuridade. A gente apresentou uma mãe agora há pouco, mas vamos falar sobre outras situações relacionadas à saúde dessa criança prematura. Porque muitas passam por essa fase
até muitos dizem, na fase adulta nem parece que foi, né, até maior do que todos os demais bebês, né? Muitas pessoas falam isso. Mas vamos falar dos perigos. Então, em relação ao próprio bebê? Sim. Então, assim, um bebê que nasce prematuro, como eu falei, ele tem todos os seus sistemas imaturos. Então, um grande risco, a gente se preocupa muito com a saúde visual, por exemplo, porque a gente tem a retinopatia da prematuridade, que o bebê ele tem dificuldades, tem sequelas. A gente tem, assim, muita preocupação com a questão das sequelas neurológicas, né? Que é a questão do aprendizado, a questão do próprio tônus mesmo, motor do bebê, não ter sequelas físicas, né? Além dos atrasos que é quando você consegue devolver esse bebê fisicamente bem, mas às vezes a gente vê crianças com atrasos de cognitivo na escola, com aumento de incidência de transtornos, né, comportamentais e até do próprio desenvolvimento neurológico. Do ponto de vista intestinal, eles têm muito risco de infecção. E a gente tem uma situação chamada enterocolite, que inflama e termina, muitas vezes, pode haver perfurações intestinais, bebês com ostomias, que a gente tem que usar bolsa, esse tipo de complicação, né? Então, assim, as complicações são várias. Em todos os sistemas. Mais um dos motivos, então, para a gente, mais uma vez, chamar a atenção da população para que se faça verdadeiramente o pré-natal, né? A importância das nossas jovens que estejam assistindo o nosso programa, pensar antes, né, de ter o seu bebezinho, para que você esteja bem, para que você tenha a responsabilidade de saber que é um ser vivo que está dentro de você, que vai nascer, que precisa de todas as condições. E chamar a atenção até dos pais, das mães, para que estejam presentes nesse momento, né? Sim. Porque eu acho assim, que a partir do momento que existe uma gravidez, existe uma responsabilidade da família. E muitas vezes, num século como a gente está vivendo, 21, o importante é você conversar antes, tentar dialogar antes, porque depois que esse bebê está ali, tudo que ele precisa é de cuidado, né? Tudo que ele precisa é saber que está sendo bem recebido, com amor, com carinho, da família inteira. E esse é o momento de você, jovem, não esconder sua gravidez, dizer que está grávida e assumir essa responsabilidade e a família ter que entender e daí então dar esse apoio, né, doutora? Porque muitas, quando vão procurar o pré-natal, já estão com meses de gravidez, né? Sim, e assim, entre os fatores de risco, os extremos de idade, eles são fatores de risco também. Então, a gravidez antes de 17 anos, a gravidez também é mais tardia, após 35 anos, é fator de risco. E alguns hábitos também da gestante, como, por exemplo, o tabagismo, o abuso de álcool, o uso de outras drogas, tudo isso são fatores que aumentam muito o risco. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, a gente falar sobre esse assunto tão importante nesse dia de hoje. Parabéns, né, por esse Dia Mundial aí da prematuridade, mas principalmente da responsabilidade da gente continuar com essa campanha maravilhosa aí, que é a Separação Zero. Gostei muito. Agradeço. Quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer o Instagram, mas ela vai falar o Instagram dela aqui pra gente. Andressa Leal. Tá certo, muito obrigada, tá, doutora? Continue aqui com a gente.